Hoje, dando início aqui à nossa toda terceira terça-feira, que vai ser nosso encontro mensal do Movimento Renacidade. Próximo, então, vai ser na terceira de setembro, terceira terça-feira de setembro. Então, inaugurando essa toda terceira terça, né? Esse nosso TTT, T3. Hoje nós vamos fazer reflexões sobre o Hack Inverno, fazer uma avaliação e consolidação. Nosso objetivo é, em 60 minutos, nós avaliarmos o Hack Inverno 2025, procurando identificar os pontos fortes, o que funcionou bem, né, para a gente procurar adotar como boa prática para os próximos, os pontos fracos, o que precisa ser melhorado, a dinâmica das atividades, cadência, time e moderação e os problemas e dificuldades enfrentados, com o propósito de melhorar e aperfeiçoar o próximo Hack Inverno, que será em 2026. A nossa dinâmica vai ser: cada coordenador de bloco avalia e conduz a avaliação do seu bloco, com concisão, objetividade, a partir dos eixos, pontos fortes, fracos, problemas, desafios, vulnerabilidades, e em seguida vamos fazer uma avaliação geral por todos do evento como um todo, né? Avaliar aí o conjunto da obra, né? Então, a nossa agenda é, após esse pequeno introito, né, nós fazemos a avaliação dos blocos, esperamos ocupar uns 30 minutos, a Paula Marques vai nos ajudar aí na cronometragem, começando aí pelo Carlos Nogueira. O Carlos ainda não está presente, não é isso? Ele avisou que está chegando. A 5 minutos. Cris avisou que vai mandar um vídeo, depois nós vamos adicionar na gravação. O Casaus também deve estar a caminho. Então, vamos começar pelo Sérgio, que está presente, avaliando aí o bloco 4. Lembrando que o bloco 4 teve essas atividades. Com a palavra, Sérgio. Pô, se preparou bonito, hein, cara? 4 minutos, hein? Quatro Você minutos colocou já, uma né? frase e não É, deu cinco mais nada. minutos. Vou dizer assim, eu fui muito feliz, eu achei que eu fui muito feliz, né? O Márcio Campos, eu trabalho com ele, então já tinha combinado tudo com ele. A Sabina, eu tive duas vezes com ela e arrisquei chamá-la para assistir, porque uma vez foi numa reunião conversando sobre cultura, na segunda ela dando uma palestra, e eu arrisquei mesmo chamando ela. E aí sai um pouco daquela questão tecnologia só, né? Ela viaja mesmo, tira a gente do corpo e seja o que Deus quiser, né? E o Paulo foi a grande surpresa também, que o Paulo ele foi num evento em Maricá, nunca tinha ido a Maricá, aí foi num evento lá para conhecer Maricá um pouco, que era um evento de jogos que a Companhia de Desenvolvimento de Maricá fez um edital, né, para uma nova versão do jogo Mumbuquinha, que é um personagem Mumbuca, que é a moeda social de Maricá. Então criou-se um personagem e era para fazer um jogo do Mumbuquinha, cuidando do meio ambiente, cuidando de coisas. E o Paulo foi lá ver, ele tinha interesse em conhecer o pessoal também, né, por conta do Ludotopia. E foi assim. Oh, prazer, eu sou o Paulo, eu sou o Sérgio, é o Rui, que teve aí já também no Renascidade, e deu uma palestra maravilhosa depois para a gente, e deu depois uma outra palestra na Universidade de Vassouras, aqui em Maricá, também sobre inteligência artificial e educação no nível superior, né? Foi assim uma coisa. Eu me achei um privilegiado, né? Porque um dos blocos seriam meus, eu abri mão para o Paulo e deu tudo certo ali. Não tenho os dons do Lorival na direção. Eu sou meio relaxado, eu estou participando de um projeto aqui do Sebrae, que é o Territórios Empreendedores, de geração de líderes para discussão na minha. Aí botaram um software lá de avaliação de perfil, deu lá que eu era inovador. Aí todo mundo, mentira, você chegou. Olha só, se é mentira, eu não sei. Mas meus pontos negativos são todos aqui. Desorganizado, não sou chegado à hierarquia e desorganizado. Então, tudo que ele está dizendo que é o meu ponto negativo é verdade, né? E
que dá para ver isso, que eu não tenho nada de formalidade para apresentar, né? E já o Lorival deu um show nisso, né? Chegou mandando bem mesmo. Mas eu acho que eu dei muita sorte, porque os temas foram interessantes e foram diversos também, né? Eu gostei do meu bloco. É E isso. nós também. Eu também. E Aprendi todos muito. eles gostaram de ter participado também, que é o principal, viu? Todos reviram depois as palestras e ficaram satisfeitos também. Beleza. Ô, Sérgio, aproveitando que o Lorival ganhou um minuto, apesar do atraso inicial, você ganhou um minuto, eu vou gastar um minuto para atrasar vocês. Eu queria, e talvez eu tenho comido broinha no começo, não vou mais declarar aberta, porque já estamos aqui em função. Eu queria agradecer em nome de Alberti e meu, não só a presença de vocês, como a nova direção. E para não ser mentiroso, em vez de um minuto, eu vou gastar só meio. Sigo em frente. Valeu. Paula Marques, Bom, moderadora. Muito bom. Quem vem em seguida? Então, acho que Lorival você podia apresentar, né? vou avançar porque parece que o Carlos ainda não está presente, né? Felipe Felipe, está presente. Boa bem-vindo. noite, Felipe. Boa noite, Felipe. Sempre bom Boa te ver. noite, Dorival, Paulo, Eu dei Ivan, entrada no Sérgio. Felipe e não avisei que ele chegou. Eu sou desorganizado, gente. Eu Acabamos passei de. só para dar um oi para vocês. Eu estou enrolado. Eu cheguei agora na Bahia e vou ter Eita, que. O povo está me perturbando aqui. Mas Então, tira passei uma para foto aí. Tira uma dar foto. um oi para vocês. O Abre a quê? tela para uma foto só para registrar o Felipe. Ou põe ele em exposição. Como é que faz aí? pô, não sei como é que Bora. faz, não, porque eu também estou. Tá você aí. Deixa eu Ao parar Deixa eu o. ver sorriso, aqui. O ao que eu fiz sorriso. aqui? É Eu um, troquei a posição dele. é dois, é três. Pronto, pode voltar lá. Boa. Ó aqui, Bem-vindo, ó. Felipe. Ó meu fundo de tela. Muito Ponte bom. de Juazeiro Petrolina. Pessoal, passei para dar um beijo em vocês mesmo e dizer que eu já estou com saudades de todos, viu? Estamos todos, Um Saudades abraço, também, estamos Felipe. todos. Felipe. Um abraço. E Um olha, abração. eu não puxei saco de vocês, não, viu? Eu gostei muito da palestra lá. Ô, Felipe, antes do Felipe ir embora, a foto falhou aqui. Já está aí o Felipe? Já foi. Não, não, tá Vamos, aqui. vamos. Não sei quem que foi, alguém faz junto comigo, repetir anterior. Abre de novo a tela, ô Lorival, ou Sérgio. Isso. Não, o Lorival que está comandando. É Aliás, são um, todos é dois, host. agora é já. Espero que dessa vez não falhe. Pronto, acho que não falhou. Obrigado. Sérgio, obrigado. Eu, Vamos continuar esse caos. Eu gostei das suas provocações num Renacidades. A gente marcar um nosso para a gente estender. não, não, é legal. Ali dá um caldo legal mesmo, cara. Pro bem. Um caldo legal pro bem. Sim, Coisa perfeito. ali. Quero estar nessa. é, Bora sim. Eu falei que eu Aí, fiquei boa, Paulinho. incomodado, mas é um incomodado de, porra, esse negócio tem que dar discussão. Não é incomodado É, de, não. Pelo contrário, eu fiquei satisfeito. Ô, Muito gente, satisfeito mesmo. Vamos dar dizem, cadência, então. dizem que eu Exato. atropelo e eu vou atropelar. Por que não marcar uma reunião, talvez até fora? Cada coordenador ter uma sessão inteira para essas coisas da área dele. Esse é o próximo ponto, o Ivan. Este é o Então, tá próximo bom, ponto. beleza. E Você vamos discutir, maravilha, vamos pessoal. discutir no grupo. Aí a Um gente. abraço para Tchau, vocês. Felipe. Um Beijo, abraço, Tchau. beijo. Felipe. Obrigado aí pela, Vamos lá, pelo comparecimento. Lorival. Vamos Ó, o lá. Carlos chegou também. Eu vou me concentrar, antes de passar para o Carlos, nos pontos fracos, porque os pontos fortes, os desafios, eu vou deixar para a parte geral, que eu acredito que tenha sido de todos os coordenadores, né? Então, deixa Vanessa eu também. lançar um olhar crítico aqui nas coisas que eu não gostei no meu bloco, né? Primeiro foi que
como o assunto é muito amplo, né, com muitos eixos conceituais, houve uma densidade de eixos nos painéis, que a minha intenção era distribuir em 5 dias, e depois, por problemas de acomodar agendas dos panelistas, eu tive que concentrar em 3 dias. Acabou que cada noite ficou um pouco densa aí de eixos conceituais. Por exemplo, o painel 1 teve 3 eixos: energia, educação e saúde, e no último painel também, que foi o painel de urbanismo e segurança pública, também com 4 painelistas, com um tema muito interessante, acabou essa densidade de eixos, deu uma quantidade de panelistas grande por painel, né? O que impactou, né, no controle de tempo de apresentação, porque muitos painelistas com temas interessantes, é até difícil para o moderador cortar aí a apresentação do painelista, né? Acabou excedendo o tempo total e faltou tempo para os debates e interação, né? Outra crítica que eu faço aqui ao meu bloco, né, foi problema de comunicação minha com o moderador do terceiro painel. Então, no terceiro painel, acabou que o moderador, que seria o Abramo, né, por problema de comunicação, ele não apareceu no horário, não por culpa dele, mas por culpa minha, né? Eu acabei assumindo ali o papel de moderador e de retaguarda no painel. Eu tive um problema de conexão nesse dia, exatamente nesse dia, na véspera, deu uma tempestade em Itamonte. Lá a minha conexão costuma ser estável, e nesse dia apareceu esse cisne negro aí para atrapalhar o último painel, né? Então, o problema de conexão foi outro problema, né? E pelo fato de nós não termos uma retaguarda para poder acompanhar o painel, né? Para colocar iniciar a transmissão, fechar a transmissão, colocar legendas, botar no palco, tirar do palco, eu acabei tendo que também assumir essa função. Então, como de funções, né, em alguns painéis eu tive que atuar como painelista, moderador e retaguarda. Eu digo que eu fiquei igual o chinês do Fu Manchu, né? O chinês Você fica arrumando saiu o prato bem, para não saiu deixar bem. nenhum prato cair. Mas impactou, mas Fez, como fez Carla suas diz, né? mágicas. Ó, Melhor fazer mesmo não sendo perfeito do que não fazer, né? Acabou no final, em média, apesar de todos os problemas, tudo correu bem, né? Eu vou deixar as outras considerações para a parte da variação geral, porque os pontos positivos, os desafios, as dificuldades, na verdade, foram não só do meu bloco, mas foram dos blocos em geral, né? Mas, em suma, esses foram são as principais críticas que eu faço no meu bloco, né? Prontinho, nossa moderadora. É mesmo? Puxa, temos aí 2 minutinhos ainda. Se quiser fazer alguma consideração. Eu queria aproveitar, fazer primeiro um elogio aí aos outros panelistas, e como o Sérgio já fez a avaliação dele, né? Sérgio, quando eu aprendo muito e quando me suscita aprender mais, né? Qualquer evento eu gosto muito. As tuas 3 apresentações, né? Primeiro, que eu aprendi muito, que são temas que eu não sou muito afeito, e segundo, que me despertaram a curiosidade de aprender mais, né? Como aqueles modelos alternativos econômicos que o Márcio Campos apresentou. Então, uma coisa que todos os coordenadores foram muito felizes, né? Foi na seleção dos temas e dos panelistas. Então, Sérgio e demais panelistas, deixo esse meu registro, né, de que um dos pontos fortes do evento como um todo, né, do Hack Inverno, né, foi essa seleção dos coordenadores, não só dos temas, como também dos panelistas, para explorar os temas. Acho que podemos passar a palavra para o Carlos e deixa demais considerações depois para a fase da avaliação geral. Muito querido, bom. Obrigado. Boa noite, pessoal. oi. Boa noite. Desculpa, saí de casa era mais ou menos meio-dia. Não, talvez antes, umas 11 e pouco da manhã, com meu filho, para fazer várias coisas, e rodamos a cidade e me atrasei. Um puta trânsito em São Paulo, é difícil. Terças-feiras viraram como sextas antigas. Eu não sei Verdade. se, para quem mora em São Paulo, terça, quarta e quinta viraram dias infernais no trânsito, depois da pandemia. Segundas e sextas são um pouco melhores, sextas ainda continuam pesadas, mas terças são terríveis. Bom, sem
mais pedir desculpa aqui. Primeiro que, de uma forma geral, eu participei, talvez, eu acho que dos 16, não, são 4 semanas vezes 3, né? São mais ou menos 12 painéis, né, que a gente fez, talvez, não é isso? 12 no total? Eu participei, acho que de 5 ou 6 deles. Eu fiz também junto com o Carlos, um pouco junto com o Carlos, com o casal, eu acho, se não me engano. Também participei com o Lorival, com o Sérgio, em um deles, e além dos 3, né, que a gente fez, os 3 primeiros. Eu gostei muito dessa divisão de grupos. Eu acho que com um pouco mais de alinhamento, para o ano que vem, a gente consegue, de repente, fazer uma entrega muito similar, muito alinhada entre cada um dos coordenadores. Eu achei, Lorival, quando eu liguei aqui, você estava falando da limitação. Quando eu pensei em propor terças, quartas e quintas, eu realmente pensei para que a gente tivesse menos trabalho, porque eu acho que quando você pega uma semana inteira é coisa pra caramba, né? E aí eu tirei segundas e sexta porque são normalmente os dias mais complicados, né? Segunda não tanto, né? Porque é início de semana, mas sexta normalmente você tem final, sexta tarde, sexta noite, normalmente é meio mais complicado para muita gente. Então eu tirei eles intencionalmente. Se a gente acha que vale a pena rever isso, eu acho que tudo bem. E aí a gente avalia, né, se a gente tem participação de mais pessoas, se outras pessoas podem, se cada um faz 3, né, se cada um lidera 3, a gente pode dividir o mês inteiro. Para mim que segundas e sextas são complicados. Tem um monte de agenda, tanto em uma quanto a outra. Mas, de uma forma geral, antes de qualquer coisa, eu acho que eu preciso agradecer o Lorival, né? A gente, logo no começo, a gente percebeu uma certa dificuldade né, na gestão dessas aplicações, dessas máquinas aí, tanto de moderação, a ferramenta, que eu nem lembro mais o nome da ferramenta que a gente usa, de meeting. Desculpa. E como você disse, a gente não tinha muita experiência, né? Então a gente aprendeu com o avião andando. E eu tendo sido o primeiro, a primeira semana, eu acho que foi onde a gente apanhou um pouquinho mais, né? A partir da segunda semana, o Lorival conseguiu, pelo que eu entendi, pelo menos já na parte quando eu peguei com o Carlos Casal, eu acho que a gente, não sei se a gente estava usando a mesma ferramenta ou se a gente estava acessando através de uma alternativa que o Lorival buscou. E o Lorival já tinha feito um exercício grande. Nós nos reunimos algumas vezes antes para fazer alguns testes, né? Ver exatamente como é que funcionava. E eu acho que nesse momento então, a gente aprendeu mais a ferramenta. Talvez um ponto, né, de aprendizagem aqui é fazer um exercício, né, talvez uma semana antes, com todos os panelistas para saberem gerenciar a ferramenta e principalmente para poderem atuar, no mínimo, em dupla. No mínimo, em dupla. Eu acho que em 3 pode ser o ideal, mas a gente não tem, talvez, esse privilégio de ter 3 pessoas sempre, né? Mas no mínimo em dupla. E aí eu tenho que, de novo, agradecer ao Orival, porque ele se desdobrou e se disponibilizou e colocou aqui a cara a tapa e o corpo inteiro a tapa aqui para poder se desmembrar, se desvirar aqui para poder suportar o tempo inteiro. Então, meu primeiro agradecimento é a você, Orival, porque você foi realmente né, uma pessoa que talvez um motorzinho por trás de tudo, né? Já que você é sobrinho da Sinhá Moreira, né? Lorival Moreira, então você foi o motorzinho do negócio. Mas, de uma forma geral, eu adorei a forma da gente dividir. Eu acho que foi uma boa ideia dividir.
porque você dá responsabilidade para cada semana para uma pessoa, e essa pessoa tem a necessidade de organizar isso. Eu acho que a gente pode trabalhar com pessoas liderando assuntos e pessoas liderando a gestão de todo o negócio, né? Então, toda essa, né? Imagina ali, quando a gente está falando ali né, do que a gente fez ali na Casa Vovó, que eu participei de dois só, de dois podcasts, né? Nogueira, sem querer te interromper, Passou. mais Tá um bom, tá, minutinho. Não, vamos lá, beleza. vamos lá. Não, eu acho que é uma Estamos só questão nós, de vamos lá. dar responsabilidades. Eu ia colocar da gente organizar as responsabilidades. Eu só ia usar o exemplo, né, dos podcasts, que você tem alguém gravando, você tem alguém no corte, você tem alguém gerenciando o microfone, você tem alguém olhando para os outros. Então, esse tipo de gestão dividida, no meu ponto de vista, ela pode favorecer ao nosso negócio. De uma forma geral, parabéns. Assuntos foram fantásticos. Acredito que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E, sinceramente, fiquei muito agradecido e muito satisfeito pelo que a gente conseguiu. É isso, de uma forma geral, assim é isso. Eu tenho que rever aqui os pontos que você listou. Nessa correria, eu não consegui fazer a síntese dos meus assuntos, dos meus 3 assuntos, né? Mas a Mas gente tem um fechamento, Nogueira, sim, tranquilo. Vamos vamos lá. retomar. Depois a gente segue, porque na verdade, quando eu propus toda terça-terça, eu tinha uma ideia. Então, depois, mais na frente, a gente A gente vai falar disso, fala sobre isso, tá com bom? certeza. Fala, Ivan, com a palavra. Só um minutinho, o Nogueira tem toda a razão, e aí as falhas dos bastidores vocês não veem. Falha minha, que eu tinha uma equipe de estagiários indicada pelo Alberti, que era uma startup, queria dar esse apoio contínuo. E falhei. Então, vocês ficaram entregues aos tubarões e sorte que o Lorival supriu. Para o próximo ano, quem seguir podia retomar essa ideia, uma equipe de startup que fique só por conta de dar apoio. É isso. Não, Falha. eu acho que tem muita gente que pode se interessar por isso, sabe? Com certeza. Com certeza. Muito bem, na nossa pauta, Lorival, como é que a gente está agora? Ó, tem a Vanessa tá aí também, que participou, né? E Como tinha. a Não, é Cris o não casal. está Não, ou presente, não. ela avisou que não poderia estar, ela vai mandar um vídeo com a avaliação dela e depois nós fazendo uma edição inserimos aqui a avaliação dela na gravação. Perfeito. Casal chegou, não? Casal também não chegou, então vamos avançar para a avaliação do bloco presencial, que é com o Ivan e a Paula Marques. Aí, Paula, eu assumo nesse momento o controle Posso do dar uma tempo, O ideia? con- Posso você dar fica uma com a ideia? mente liberada para Fechou. fazer a sua Posso avaliação, tá bom? só dar uma Fala, Sá. ideia? Para depois o Henry também dar avaliação da casa da vovó, que o Sim, Sim, sentimento sim, dele lá. Pô, podemos dar os três aqui. os pô, três, Henry, eu quero isso. Eu beber mais cedo meu café tempo, depois. eu cedo meu tempo para o Henry, porque como palhaço do circo, a gente às vezes não percebe, a gente faz o show e não percebe os bastidores. Então, o meu tempo, já que o foco sou eu cedo para o Henry e para a Paula, que estiveram nos bastidores. muito bom. Henry, conta então pra gente. Eu Vamos lá. fecho aqui. Não, o que eu acho mais legal, né, é que chegando ali na casa da vovó, tudo vendo aquele movimento todo, assim, eu não tinha nem ideia de Hack Inverno, Renacidade, vocês tinham feito tudo isso ali, entendeu? Eu tava chegando ali como alguém de fora, que eu acho que sem saber disso tudo, né? Falei, pessoal, gente boa aí, tudo, né? Sei lá, né? Tava, se hospedaram aqui na casa do Ivan, nem entendi, né, o negócio direito. Mas eu vou falar sem experiência de alguém, né, que conheceu, né, a casa da vovó, né, a casa do Ivan no ano passado, por conta acho que foi o casal, que falou, vamos lá na casa da vovó. Eu falei, mas como assim, né? Não, vamos lá que é legal tudo, né? Assim como acho que muitas pessoas chegaram, né, aí, e vou dar uma declaração, né, um depoimento desse ano e do ano passado, né? Me senti tão à vontade naquele ambiente e acho que meio que entendendo qual era o espírito da coisa, né?
que esse ano eu já falei, já vou levar bolo lá também, né? Porque deve ser legal, né? A gente faz uma coisa. Vou levar uma caponata de berinjela. Levei e trouxe de volta meu chucrute, né? Porque o chucrute, afinal de contas, não tem tanto ibope, né? Quanto o bolo de tâmara com castanha. E eu nem soube do seu chucrute, senão ele não voltava. Na Eu verdade, também não soube, não. não, assim, eu posso falar para você que ele voltou, passou bem alguns dias, foi devorado aqui depois, né? Então foi um chucrute que curtiu um pouco ali, né? Também de Hacktown e voltou temperado aí de Santa Rita do Sapucaí, assim como um monte de café que eu trouxe aqui de volta e já fiz propaganda para o Brasil inteiro, né? Pegou um terroir, pegou o chucrute, pegou o terroir Pegou né, o fez aquele arzinho ar daí. de Santa Rita. E, com Exatamente. certeza melhorou. Exato. Isso, mas falando, né, um depoimento assim, de alguém de fora é impressionante, né? Aquilo que é acho que é a atmosfera, né, o ambiente da casa. Acho que quem tem um pouco, né? Eu acho que é uma coisa assim, né? Quem está em ressonância rapidamente entende o negócio, acho que é assim como eu, né? A gente meio que, putz, parece que a gente é o, né, o Ivan fala, né? Eu sou sobrinho dele agora, no meu tio Ivan ali também, né? Então, assim, a gente vai meio que da família mesmo. É uma outra coisa muito curiosa, né? Que, embora eu não tenha, nem soubesse, juro, não sabia nem de Renacidade, nem de Hack Inverno, que me colocaram aqui, eu falei, não, vai ter um negócio lá, eu vi que o Carlos me adicionou, eu falei, tô em casa aqui, né? Então, só deixar esse depoimento, né? E imagino que muitas outras pessoas, assim, também, né? Vão começar a conhecer mais, né? Orbitar mais as coisas. E talvez uma coisa que seria legal, né, para quem acho que é de fora, né, principalmente do tanto, né, quem não foi para Hacktown, tudo isso, né, talvez uma promoção maior, inclusive, de acontecer no Hack Inverno, porque tem um monte de tema que eu gostaria de ter visto. Acabei de entrar me inscrevi no canal do YouTube de vocês aqui, aliás, no nosso canal do YouTube, né, o cara que é folgado assim, né, já vai falando, é o nosso canal do YouTube, né, a nossa casa, né, tio Ivan? Essas coisas todas aí. E o nosso forno, que ano que vem vai ter bolo de tâmaras com castanha. Vocês viram que o negócio vai evoluindo, né? Aliás, acho que antes do Hacktown do ano que vem, eu devo passar lá na casa do Ivan de novo aí para fazer alguma bagunça lá, tá? Bom, mas aí seu depoimento, acho que é de alguém que era de fora, se sente em casa e que tem a impressão que muita gente que era de fora colega de Goiás que chegou aí, não tinha onde deixar a mala, porque não tinha, não sei o que lá. Eu falei, cara, vai lá na casa da vovó, fala que você é amiga do Henry e tal, disso, daquilo lá, né? E olha quem sou eu ali, né? Aí deixou a mala ali, ficou muito feliz da vida, inclusive lá no último dia, né? Mas é isso, tá? Então, parabenizar vocês, agradecer, né? E outra coisa que assim, né? Para alguém que nem tinha ideia, né? Achava que vocês tinham se conhecido meio que ali naqueles dias, sabe? Eu até falei, eu até me senti, né, da turma, assim, você viu, né? Como que é fácil também, né? Então, só para deixar os parabéns aí para todo mundo aí. E o agradecimento mais uma vez. Me permite cinco não, um minuto? Vou Fala, fazer uma. Nogueira. Henri, contar uma história aqui rápida. Desses 7 presentes aqui, 3 fazem parte dos fundadores do, do Grupo Renacidade. A minha primeira ida a Santa Rita do Sapucaí, no Hacktown, foi em 2019. Eu tenho 2 vidas, uma vida corporativa e uma vida pós-corporativa. E essa vida pós-corporativa começa em 2018, quando eu saí da Nestlé e comecei a me conectar com diversas pessoas, entre eles Courtney, Casals, Ravales, algumas pessoas aqui, e fui entrando nesses grupos. Depois conheci a Paula no São Paulo Innovation Week, ou talvez no Crazy, não lembro exatamente, mas aqui, né, eu lembro o Manuel Belém. Esse Manuel Belém tem uma importância muito grande, porque eu conheci o Manuel Belém no Case, e o Manuel Belém falou para mim que ele tinha voltado de Santa Rita do Sapucaí, que era um evento fantástico, que ele nunca tinha visto nada igual, que tinha sido a primeira vez em 2018. E quando ele me contou isso, eu falei, caceta, onde que esse negócio acontece? Porque eu quero viver isso. E nunca mais deixei de participar. Mas quando terminou 2019, nosso primeiro evento, o primeiro evento que eu estive aí, conheci Ivan, Alberti,
Sérgio, Epper, alguns professores do Inatel. No domingo de manhã, estava rolando ali, como rola aqueles workshops que rolam no domingo. A programação do Hacktown sempre tem no domingo, tem os workshops, né? Esse ano teve uma mudança, talvez, estender um pouco, o que eu acho fantástico, porque eu acho que é uma perda acabar no domingo de manhã. Eu acho que tem que acabar no domingo inteiro e a gente tem que se virar para voltar na segunda de manhã, porque é verdade, a gente tem que aproveitar. Eu tive a possibilidade de ir no evento no domingo à tarde, no lugar de ecoterapia, que foi fantástico. Assim, fantástico. E eu Acender vi uma foto fogueira. sua na segunda, então você estava lá na segunda ainda. Eu estava na segunda-feira, a gente nos vimos, nos despedimos. Então, o que eu acho que, voltando, eu acho que esse 2019 a gente estava sentado ali. Eu sou mineiro e eu sou muito observador. E andando pela cidade, eu adorei o evento, adorei a energia. Mas eu entendi quando entrei numa padaria e pedi um pão de queijo, como mineiro tem que entrar numa padaria qualquer e pedir um pão de queijo para comer coisa do local. Quando eu perguntei o que estava acontecendo, uma pessoa me falou assim: não, isso aí é uma festa legal, é que nem o Carnaval do Urso, que é um evento também em Santa Rita do Sapucaí, muito famoso, que é o Bloco do Urso. Só que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Era uma festa da cidade que estão fazendo aí. E aí, na saída, né, fiz exatamente essa conversa, essa postura, essa posição, né, Ivan? Eu falei, cara, será que as pessoas da cidade estão entendendo a importância disso aqui? E aí a gente criou o Renacidade. Né? Não é, Sérgio? Foi numa mesa, eu falei, será? E a gente veio, vamos criar um negócio para a gente levar essa coisa para frente, porque a gente pensava que podia levar para outros lugares, né, Sérgio? O Carlos, só falando um negócio assim. Eu descobri isso fazendo uma linha de tempo, que é um exercício que eu estou fazendo com um trabalho que eu estou participando. Para mim, o Renacidade e o Hacktal começaram em 19. Que é de 19 para Exato. todo mundo fala que não, eu vou desde 19. Aí eu revendo meus papéis, eu participei do 18, cara. Não, Eu fui você, sozinho então, no 18 e no 19, mas o 19 marcou de tal jeito, exatamente o que você está falando. Eu falei, né, eu conheci o Ivan na reunião que ia ser criado a Hack Cidade, só que nós descobrimos que estávamos na reunião errada. Aí fomos para a reunião certa. Aí a gente se conheceu. Isso ficou exato. marcado tanto na minha cabeça que eu esqueci de 18. Uhum. Aí essa E semana que eu descobri que eu fui 18 também. eu quis fazer uma busca dessa história porque quando a gente chegou ali e falou sobre isso, a gente pensou, a gente participa de um evento que já está organizado e que cada ano tem as suas características, com as suas modificações, né? Alguns têm críticas, está assim, está mais assado, né? Teve mais comercial, hoje tem menos empresas. Para mim, cada um deles é único. E ali a gente troca muitas informações, mas o meu principal objetivo de ir no Hacktown é a troca de olhares reais, de abraços, né, de apertos de mão e de bebidas, e porque eu acho que nós, aqui como um todo, somos pessoas extremamente envolvidas nos assuntos de inovação, de tecnologia. Temos estudado, fazemos parte de vários grupos extremamente desenvolvidos. O nível de informação que nós estamos recebendo todos os dias tipo, cara, nós somos top no mundo em termos pelo menos, informação que nós estamos recebendo. A gente tem tudo de primeira mão, né? Cara, nossas pessoas estão no SXSW, estão participando de todos os eventos, passa 30 segundos que aconteceu alguma coisa, alguém já está contando que foi lançado. Ou seja, a gente faz parte de uma minoria extremamente conectada. E como que a gente pode levar isso para frente? Bom, surgiu a ideia do Renacidade, e daí surgiu a ideia que nós iríamos, então, nos reunir algumas vezes. Fizemos algumas reuniões, eu fui para Santa Rita 2 vezes para fazer reuniões, desculpa, reuniões Carlos, presenciais. E, Carlos, sim, só para a gente voltar ao fluxo da reunião,
Você pode só em um minuto concluir, depois a gente volta Tá. essa conversa, que E é muito bom aí, situar o sim, Henry. Até te desculpa. agradecer, explanar isso aí para o Henry, para E, e, situá-lo mais em relação à e aí redação. surgiu a ideia, um ano e meio depois que a gente criou isso, surgiu a ideia do Hack Inverno. E o Hack Inverno foi exatamente unir essas pessoas aqui, que já se conheciam lá, para fazermos de uma forma virtual, troca de informações. E então ele foi num crescente. Ivan foi o cara que lançou essa ideia. Eu posso dizer que no começo eu fui até contra, porque eu achava que podia dar problema. A gente teve nossas. Mas como a gente faz parte do círculo de discussão principal, eu fui contra, mas no final das contas, concluímos. E que ia fazer e fizemos. Né? E a ideia, então, a gente trouxe isso, criou essa ideia e ela não deve morrer. Então, eu acho que a gente está aqui hoje para falar, né, das coisas boas, coisas legais, e acho que a gente precisa pensar, porque a gente tem aqui uma coisa brilhante. Nós temos algo real na nossa mão, que virou realidade depois desses 2 anos e fizemos. Esse ano acho que saiu mais legal ainda. A Casa da Vovó se transformou fisicamente no ápice desse encontro. Teve gente que não saiu da Casa da Vovó durante o Hacktown inteiro. Eu fui uma delas, com certeza. Eu Então fui um sigam, por deles. favor. Nogueira, Sigam. e aí queria fechar um pouco a sua fala dizendo que é uma resposta ao que o Henry estava Exatamente. demandando, né? Por que aconteceu que ele caiu ali? Não estava sabendo exatamente. E que ele não sabia que ele caiu ali e que ele falou que ele gostaria de ter sabido do Hack Inverno, do Renacidade antes. Então, acho que o propósito está sendo alcançado, Exato. né? Você está sabendo agora, Henry, porque as coisas estão indo para fora agora mesmo, né? Acho que foi muito legal o Nogueira trazer essa linha do tempo mesmo, porque eu acho que mostra que é um crescendo, né? Eu acho que a casa da vovó esse ano, então voltando aqui só para o nosso fio da meada, eu acho que a casa da vovó esse ano é um momento mesmo, é um ápice desses encontros, né? Que mostram o quanto a gente está crescendo, né? E eu posso dizer, porque eu não estive em 2018, eu não estive em 2019, né? A gente se conheceu nessa época, Nogueira, a gente se conheceu ali em 18, 19, talvez ou no São Paulo Tech Week, ou talvez no SW. Eu acho que foi numa festa da firma que a gente se conheceu, da 011. A gente se conheceu na festa da firma. Não foi? Foi na festa da firma. E quem me levou para essa festa da firma foi um cara que eu admiro demais, que me falhou o nome agora. Eu vou lembrar. Que é um dread. O Luiz Salles. Luiz Salles. Luiz Salles. Que eu encontrei Luiz Salles no tinha que Web estar aqui, Summit. viu? Luiz Salles tinha que estar aqui. Nós vamos arrastar ele. Cara, para esse estar aqui é com um a irmão. gente. É um irmão. Luiz Salles é uma grande figura. E aí eu acho que contando um pouco do meu olhar, né? Eu chego em 2022, quando na verdade eu acabei ficando ali vamos dizer que naquela época ainda era uma edícula, né, Ivan, dentro de casa ainda, né? Conheci o Ivan muito en passant, né? A gente ali foi um final de tarde, conversamos um pouquinho, mas ao mesmo tempo, na paralela, não, nesse ano acho que foi um ano surpreendente para mim. Eu não sou mineira, mas eu sou de família mineira, convivi muito, né? Sempre trabalhei em Minas muitas vezes, em várias situações, trabalhei em Tiradentes, trabalhei em Ouro Preto, trabalhei em Belo Horizonte. Meu pai morava em Alfenas, pertinho de Santa Rita. E então, assim, para mim essa alma mineira sempre foi uma coisa muito presente, né? E o meu pai era muito mineiro mesmo. É, e, e acho que para mim o 2022 foi isso, foi um ano de falar assim, nossa, é esse espírito, é essa coisa, é o que o Nogueira trouxe, é esse encontro, né? É um lugar de encontros verdadeiros. E aí foi em 2023 que, quando eu acabei conhecendo o Alberti, conversando ali, porque o Alberti ficava sentado numa mesinha ali, né, conversando com todo mundo. Conheci o Alberti lá no Inatel e acabei de novo voltando para a casa da vovó, né? E daí que eu conheci o Ivan de fato, né? E logo em seguida percebi ali qual que era esse espírito todo, né, de encontros num ambiente muito mais próximo, que a cidade é bacana, a cidade é incrível, mas é muita coisa, é muita informação. E ali a gente tem essa possibilidade de
vamos dizer, uma coisa mais intimista, uma coisa onde a gente tem conversa olhos nos olhos, né? Uma coisa que foi muito rica, né? E de lá para cá, passei a fazer parte do Renacidade, muito mais como uma observadora, né? Muito mais para conhecer, né? Mesmo, e para entender, né? O meu lugar aí, até que a gente criou, né, a tentativa de criar um projeto, que foi o ano passado, então 24 foi a tentativa de falar assim, não, a casa da vovó já é esse ponto, já é esse lugar. O que que nós vamos fazer aqui, né, Ivan? Começamos a conversar desde o começo do ano, no final um projeto que era um projeto para ser isso, para ser muito mais o que tem sido, não era para ser muito diferente, mas era só para formalizar, acabou virando uma coisa muito grandiosa, grandiosa demais. Aliás, eu adoraria, continuo dizendo isso, então aqui, nós que estamos aqui em pouca gente e todos que nos ouvem, seria muito legal se a gente conseguir uma hora realmente ocupar a casa da vovó como um todo, fazer aquele showzão no estacionamento, ocupar a prainha de cima, a prainha de baixo. A ideia é que realmente a gente tenha esse ambiente para trazer todo mundo para conhecer aquilo que a gente vive, né? Aquilo que a gente tem vivido ao longo desses anos. Então, para mim, esse ano foi muito, muito especial também, está muito próximo do Sérgio, do Lorival, da Yara, né? Ali no dia a dia, da gente poder, né, além, claro, de Ivan e Débora, maravilhosos, e a gente poder compartilhar, né, o tempo inteiro, todos aqueles que podiam tomar café da manhã com a gente, podiam ficar até mais tarde conversando com a gente ali e compartilhar esse espírito. A Rose, inclusive, né, muito importante a presença da Rose, que foi esse ano a nossa surpresa robótica. E eu diria assim, para fechar, né, para encerrar, eu diria que para mim esse ano a presença do Renato, eu acho que o podcast, o Trends News, foi uma coisa muito especial também, né? Manteve a casa muito movimentada com pessoas incríveis, incríveis o tempo inteiro circulando ali. Então eu acho que além de todas as pessoas incríveis, né, que já fazem parte, que costumam estar com a gente teve novas pessoas, então, Henri, esse ano foi um ano que mais gente conheceu, tenho certeza, né? E pessoas que se surpreenderam, eu poderia aqui falar de algumas, mas acho que a gente depois vai falar isso de uma forma mais direcionada, para a gente poder fazer com que isso seja uma coisa muito mais legal a cada ano mesmo, a cada momento, até que uma hora a gente vai ocupar esse espaço e encher de alegria e de festa, que eu acho que é isso que a gente viveu mesmo. O fantástico sua pegada, e eu vou me permitir atrapalhar o programa da reunião, tá? Desculpa, eu sou assim, somos descentralizados. Não, eu não respeito, eu sou desrespeitoso, desculpa, meu mas Deus. O Nogueira já me deu muito trabalho, agora eu não sou mais moderador. Mas é o seguinte, tudo que nós estamos falando, por que eu quis falar isso aqui? Porque aqui nós estamos em 6, 7 pessoas e fazendo uma reflexão do que aconteceu. E nesse mesmo tempo, a gente precisa olhar porque o que tem pela frente. E quando a gente olha pelo que tem pela frente, eu já venho citando para os meus amigos, na verdade o que eu tenho dito é o seguinte, aqui transgride um pouco a questão do evento. Eu tenho citado para os meus amigos que para mim esse é o evento que eu mais gosto do Brasil, por causa dessa energia, por causa dessa troca e porque, no final das contas, estamos todos num lugar só. E no dia amanhã estaremos no lugar só, da mesma forma. E no dia seguinte também, e até o dia que a gente vai embora. Então, não é como um evento Rio Innovation Week ou São Paulo Innovation Week, que você tem lá o Web Summit, que você viaja para uma cidade, está no hotel e está num lugar enorme, que você tem que se locomover para todo lugar, você encontra as pessoas dentro do saguão do evento, mas você não encontra essas pessoas na rua. Eu apesar dos cabelos brancos, eu sou um jovem. Eu vou até às 3h30 da manhã, onde tiver música. Sou testemunha, inimigo do fim, o cara é inimigo do fim. Aonde tiver música tocando, eu vou. Então, eu acho que aqui a gente tem que fazer mais coisa. Você citou ali, ocupar o estacionamento e tudo. Quando eu fui com o Ivan ali, e que a gente conversou lá atrás, que o Ivan fala que eu lancei a casa da vovó, porque eu olhava,
falava, Ivan, a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que fazer um bar aqui em cima, a gente tem que fazer um evento, a gente tem que transformar isso aqui. É verdade. Mesmo que, né, depois teve a ventania, né, teve aquela chuva, a ventania que destruiu tudo. Então eu tive lá depois, já estava feio, estava machucado, estava dolorido. Claro, precisava de dinheiro para recuperar e tudo. Eu não fui, não visitei lá embaixo como é que está agora, mas existe um espaço enorme do lado de baixo. O espaço que a gente pode usar. Tá perfeito, Nogueira. O espaço que a agora gente tá pode usar perfeito. para fazer música, para fazer DJ. Eu posso, entendeu? Fazer roda de conversa, Fazer roda de conversa, música. fazer música, sabe? Dançar, sabe? Fazer música, fazer alegria, transformar o nosso encontro também com música, Essa era a ideia. também com outras coisas. Meter cadeira de praia, fazer um bar, fazer um bar e ganhar dinheiro com o bar. Vender a cerveja do mesmo jeito que você está vendendo lá na rua, no mesmo preço, vende no bar da casa da vovó. É isso Ou aí. seja, o fato é que isso estava rolando no beco. Então, se eu podia entrar no beco, comprar bebida, não sei o que lá, sabe, por que eu não posso fazer na casa da vovó? Então, eu não quero concorrência. Eu acho que as coisas precisam ter uma continuidade. Né? A gente precisa fazer as coisas fluidas. Né? Então, eu proponho que a gente pense, sinceramente. Vou jogar essa ideia, ela é doida, porque ela tem impacto financeiro em todos, mas que a gente passe a semana em Santa Rita do Sapucaí inteira. Que a gente chegue no sábado, que a gente chegue num domingo ou num sábado anterior, a gente se prepare e que a gente faça já os nossos eventos, esses que estão enchendo de gente, a gente já antecipe, faça várias coisas para que a gente também, durante o evento, a gente também possa ter uma liberdade. Vocês também, claro que estando ali, todo mundo junto, já é suficiente para a gente estar conectado e super aproveitar. Mas eu acho que a semana inteira é possível criar coisas inovadoras e levar eventos, como até para a gente também estar muito mais relaxado na quarta-feira, porque eu sempre vou de quarta, né? Voltei de domingo e agora eu só vou voltar de segunda, não tem dúvida, segunda ou terça, entendeu? Mas eu não volto domingo, porque eu vou aproveitar até o último. Esse ano teve um puta show à noite. Teve um show à noite ali à tarde na Vila Mantiqueira, ali, né? Na Praça Mantiqueira, não sei o que chama, Feira Mantiqueira. Super legal. Então, era isso. Eu acho que o espaço existe, o evento existe. O que está em torno desse evento, nesse caso, chama-se Renacidade, e a gente pode fazer isso, e Casa da Vovó, e a gente pode fazer isso de uma forma muito mais grandiosa, eu diria. Grandiosa não é em termos de tamanho, mas é em termos de energia, em termos de troca, em termos de sair de lá e falar, cara, o ano que vem nós vamos fazer 2 semanas. Brincadeira, mas era isso. Era a ideia. Mas é de tamanho também, Nogueira. É de tamanho também. Então, tamo junto, tamo junto. Se Lorival. topar conversar, vamos conversar e vamos ver o que a gente consegue fazer. Quem mais topar, entra no barco. Lorival, Ô, Carlos, voltando aqui ao fluxo para a gente poder só completar nossa gravação, né? Só fazer aqui um comentário rápido, né, que eu não posso deixar de fazer, né, em relação a essa avaliação da fase presencial, né, é que eu acho que o grande ponto forte, o grande ponto relevante foi a hospitalidade mineira do Ivan e da Débora e o acolhimento, e a gente se sentiu acolhido, porque não adianta as pessoas se aglutinarem, se Claro, estarem juntos e não se sentirem acolhidas, né? Assim, um claro, ponto claro. forte foi que ali o ambiente, a arquitetura, né, as pessoas, né, ganharam muita dinâmica, muita alma com a presença do acolhimento do Ivan e da Débora. E eu sou muito grato, né? Eu fui muito apreensivo, porque eu estava levando a Yara não conhecia as pessoas, ela estava apreensiva, falei, Yara, relaxa, que vai dar tudo bem. E não deu tudo bem, deu tudo otimamente bem. Então, eu fico muito grato, né, a Ivan, a Débora, porque se não fosse eles, tudo isso aí seria coisa que não daria certo, né? Deu muito certo por Lorival, causa disso. aproveitando a deixa, e agora eu estou muito feliz, que agora vocês estão vendo o que eu sofri sendo moderador do Hack Inverno 3 anos, e com o Nogueira sempre avacalhando as pautas. Agora o problema é de vocês
e eu estou rachando de rir. Só que análise estruturante é isso, gente. Não É, é cumprir a pauta, mas verdade. descobrir o caminho do tesouro. É isso Eu mesmo. acho que o Nogueira está dando agora o novo caminho do tesouro, e eu propunha, com todas as brigas que nós já tivemos esse tempo todo, eu propunha que essa pauta que o Nogueira colocou agora fosse objeto de um projeto especial, ok? E assuma a moderação, que agora o problema é de vocês. Toque em frente. Eu e o Sérgio já Precisa estamos sim. dentro, A né, Sérgio? Vanessa. O grande problema da moderação é esse, né? Surgem temas que são relevantes, interessantes, e fica difícil de cortar, né? É Como isso essa aí. fala do Nogueira agora, que foi importantíssima. Obrigado aí, Nogueira, aí pela colocação, né? Passar para a terceira fase, eu pontuei algumas coisas em relação a essa avaliação geral, né? Que a princípio será feita por todos nós, né? A tela Mas tá pretinha para mim, Lorival. Tá para todo mundo, não? Voltou para mim? tá Voltou, preta a tela? voltou, Sérgio. Tá preta a tela, tá Ela está preta. preta. Sérgio, você pode falar que agora a gente se escuta. Lorival, não tem Vou voltar nada a sendo compartilhar. apresentado. Não tem nada sendo apresentado. Deixa eu voltar a compartilhar aqui, porque. Enquanto você compartilha, fala, o Fala, Sérgio já falou Sérgio. alguma coisa? Não, eu queria assim, que era perfeita, Lorival, mas desculpa, assim, eu tenho que falar o seguinte: a Débora foi a grande figura do dia. Porque se ela não gostasse, a gente estava fora. Com Ela toda certeza. quietinha, sempre quietinha, falando mansinho, apresentando docinho, apresentando. É, Ela manteve aquele clima maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. fundamental. É, E ela chegou aqui na porta, pediu para mandar um abraço. Ela falou: não, tem que trocar de roupa para dar um abraço. Não, abraço, abraço, abraço. Quero dar abraço na Débora. Está aqui Ali- na a- porta espiando e eu gozando a cara dela. Faz a- favor, a Débora. gente pode agendar umas reuniões, né, entre Raquitaus mesmo fisicamente. Claro, Para Eu topo, eu conversar. sim, eu topo. topo, eu Eu topo, eu topo. topo. Eu acho que, primeiro, aliás, da pergunta aqui eu não sei se vocês fizeram antes, Ivan, sobre o seu ponto de vista, da Débora, da sua família, como foi toda receber tudo isso? Quanto isso incomodou? Quanto isso tirou vocês da rotina? Como foi isso? Porque Eu isso é extremamente adoraria importante. responder, mas eu queria antes ouvir a Vanessa. A Vanessa está quietinha. Vanessa, Depois eu Boa, respondo. boa, Vanessa, bem-vinda. Aqui, ó, só fazer um parênteses vai ter que por sair de pequena Juiz de coisa. Fora. O Júlio Lobos é mérito consultor lá de Oxford e que morou no Brasil, não sei por onde ele anda ou se já morreu. Ele dizia: para uma reunião dar certo, corte quem fala muito e chame a palavra quem está quietinho. Então, eu chamaria a Vanessa. Boa A noite, Vanessa foi gente. fundamental na fase de planejamento, me ajudou muito. Então, fica aqui meu agradecimento aqui à Vanessa, que nos bastidores, vocês não imaginam a ajuda que ela me prestou. Vanessa, palavra Eu que sua. agradeço. Bom, Eu não boa sabia noite. disso. Muito obrigado, Vanessa. Ah, eu que agradeço estar nesse grupo maravilhoso, né? Eu conheci vocês em pesquisa também, com relação. Eu tenho um programa web, né? O Cidadania Sustentável, e aí eu comecei a chamar umas pessoas. O Sérgio foi que acho que abriu a porta para o Cidade para representar aí vocês. Achei muito fantástico estar nesse grupo e fiquei surpresa de ser chamada para o painel, né, para moderar ali e também ser painelista, né? Fiquei muito honrada mesmo. E estou sempre aí aberta a experimentar coisas novas, né? A gente sabe que esses grupos são muito seletos mesmo, porque ainda somos poucos, né? Que acredita que a gente pode fazer melhor, criar uma nova realidade. E aí, quando a gente acha o cardume, a gente fica feliz, porque, infelizmente, não é a realidade que a gente vive às vezes. Mas tô aí, tô aberto também para receber vocês aí também nas propostas que eu fizer.
que a gente pode trocar ideia também. Parabéns pelas observações. Eu acho muito importante esse momento de avaliação final de projeto, enriquecedor. Eu acho que faz parte do projeto a aprendizagem, né? A gente coletar o que que deu certo, o que que não deu. Então, eu fiquei empolgada para vir por conta disso, que eu acho que é uma das partes, assim, filé mignon do negócio é esse momento. Já houve a experiência e agora a gente está comentando, né, como pode melhorar, o que que deu certo, o que não deu. Eu acho que isso aí é muito aprendizado. Muito obrigada. Acho que agradecemos, Vanessa. Voltou Muito a minha obrigado, apresentação, Vanessa. Paula? Voltou Voltou. sim, voltou Voltou. sim. Voltou. Então, rapidamente, só para pontuar alguns pontos fortes que eu, na minha percepção, né? Primeiro, eu acho que a coordenação descentralizada funcionou muito bem, né? Se alguém discordar ou quiser acrescentar alguma coisa, por favor. Segundo ponto forte foi a doação de tempo, esforço e competência de todos os envolvidos, né? A gente sabe que envolveu aí esforço pessoal de todos, né? Segundo, que não basta falar em colaboração, cooperação e cocriação e não praticar, né? Então a gente praticou muito nessa Uhum. colaboração, cooperação e cocriação. A escolha dos temas e palestrantes foi muito feliz, né? Pelos coordenadores de bloco. A nível de experiência e competência dos palestrantes, outro ponto forte. A qualidade das apresentações, a diversidade, abrangência e profundidade dos temas abordados. Foi até uma dificuldade, porque alguns temas exigiam mais tempo, e nós acabamos ceifando, né, alguns. Ampliação e estreitamento de laços interpessoais. Isso aí que eu acho que é o ponto mais importante, né, de tudo isso, porque não adianta falar em sociedade, tecnologia, meio ambiente, humanidade, e nós não darmos os exemplos nas nossas práticas, né? Ali foi um caldeirão de humanidade, casa da vovó, nesse bloco presencial, foi um caldeirão de humanidade, né? Do relacionamento interpessoal, do bolo lá, do café com flores do Henry, do nosso cafezinho de manhã, das rodas de conversa. Acho que foi muito positivo, né? Para mim, pessoalmente, né? Me sentir acolhido e estar diante de tanta troca de conhecimentos, experiências e saberes. Ampliação da base de conhecimento do Renacidade, né? Porque nós produzimos material audiovisual de qualidade, com muitas horas de gravação, e acolhimento e interação no bloco foi fundamental. Então, esses aí foram alguns pontos fortes que eu, pessoalmente, na minha percepção, observei. Alguém gostaria de acrescentar mais algum outro ponto que tenha? Não, Assina embaixo. Não muitos, né? assim, eu achei fantástico a terça, quarta e quinta. Eu achei que foi muito bom, funcionou muito bem isso. Realmente, talvez a gente tentar no máximo duas, três pessoas num dia, Verdade, para não acontecer o que aconteceu, né? Que mesmo assim verdade. foi ótimo. Mas então, e se aparecer mais gente, cria-se mais uma segunda, terça e quarta, e É o Hack verdade. Inverno barra Primavera vai É, funcionar. Então É, não precisa concentrar tudo, segunda a sexta, que realmente nem dá para todo mundo participar de tudo, né? Mas eu achei a terça, quarta e quinta fantástico. Se tiver mais gente, a gente amplia para outra terça, quarta e quinta e vai até o dia do Hackintown. Aí, é, em vez de começar em julho, agosto, começa mais cedo, começa em junho. ô Sérgio, se eu me permite aqui um comentário, eu acho que Pode. aqui essa questão do aprendizado exatamente do coordenador, de cada um dos coordenadores, de realmente pensar de que, cara, melhor trazer duas pessoas do que quatro, porque se eu trago quatro, o tempo que cada um vai conseguir compartilhar e falar é muito menor. Então eu vou estar limitando a capacidade de. Eu coloquei aqui, ó. A profundidade, né? Limita a Quando eu profundidade. criei o tema, quando eu criei aqui a proposta da toda terça, foi uma ideia, e aí a gente saiu ali com o TTT. E aí eu fiz uma exploração desse assunto,
com a ajuda da IA, né? Eu explorei aqui e pedi para me ajudar, e ela me trouxe aquelas 3 palavras, né? Ótimas, inclusive. Que é exatamente, elas têm o mesmo tamanho, só que para mim elas estão na sequência errada. E depois que eu coloquei, que eu achei que elas estão na sequência errada. Porque, na verdade, a ideia no primeiro é transbordar. Transbordar é quando você tem algo que você passa para fora, ou seja, você não limita a você mesmo, né? Você passa para fora o que você está pensando, o seu conhecimento. Como é que é? É transbordar, Qual que é a ordem? transformar. Não, ela está numa outra ordem. Ela está na ordem de, acho que transformar, transbordar e transcender. Transcender. Cadê a sequência? Olha lá, ó. Aí. Transforme, transcenda e transborde. Para mim, a sequência é outra. É transborde primeiro. Porque, na verdade, cada um vai transbordar. Transbordar no sentido de levar o que a gente está aqui dentro para outras pessoas. De sair das fronteiras mesmo, sair né? das fronteiras, exatamente. Você vai abriu a vazão ali do seu ladrão, né? Nas represas, na caixa d'água, tem sempre o ladrão, que é quando você chega no limite. É você deixar essa água sair, ou seja, transbordar conhecimento. Transformar quer dizer que esse conhecimento que você está levando, você vai transformar alguém. Você vai fazer com que alguém ou alguém, né, com aquele conhecimento seja transformado. E transcender nada mais é do que, cara, se eu transbordo e transformo, na verdade eu estou indo para um outro patamar. Sim. Então, para mim, a sequência é transborde, transforme e transcenda. E você acha que é esse imperativo ou você acha que é como você estava falando antes, transbordar, transformar e transcender? Transbordar, transformar e transcender. Eu acho melhor. Que na verdade pode ser transformar, transbordar e transcender. Que aqui ele está só como imperativo, né? Transforme, é isso? Transcenda, transborde. Pode ser. Porque a ideia foi essa. E quem me deu essas 3 palavras foi a IA. Ótimo. A IA que me propôs não é de isso. tudo ruim, não. Não, porque eu trouxe toda eu fiz um prompt bem legal, né? Eu fui conversando com ela. E aí eu jogo eu jogo com o ChatGPT e com o Perplexity, que são basicamente as duas que eu uso. Então, era só para tocar aqui quando você falou. Então, na sua avaliação final, eu acho que nesses principais pontos, eu acho que é esse o conceito. E talvez, Sérgio, a gente se esticar muito, cansa. A gente também tem que trabalhar com o limite. A gente também tem que trabalhar com o limite. Nós também temos que, o limite é esse. O que eu acho que talvez a gente precisa fazer mais e aí eu sou responsável, tá? Eu sou muito responsável por isso, porque como primeiro grupo eu fiquei, tanto é que a Cris até brigou com a gente ali, eu cheguei um dia antes para falar o que ia acontecer. E o que aconteceu? Talvez a gente precisa comunicar mais, trazer mais gente para assistir. Porque na nossa palestra, a gente tinha poucas pessoas participando, assistindo, né? Então, eu acho que a parte que eu acho que nós não talvez atingimos é a troca, né? A quantidade de pessoas participando ali do outro lado como plateia. Essa, para mim, talvez seja o desafio nosso de trazer mais plateia, né? Então, eu acho que 8 ou 10 pontos que o Lorival trouxe no anterior, eu acho que o ponto ali de querer trazer mais plateia, exatamente para que a gente possa transformar mais pessoas, né? E transcender nesse processo de evolução. Eu acho que é aqui, então, né, Lorival? Acho que é exatamente aqui, né? Problemas e dificuldades enfrentados, acho que é público, né? Talvez aqui, público, pode ser. Porque nós temos alguns problemas enfrentados, né? Quase que peguei a laço. Olha aí, ó. Como vocês estavam falando mal de nós, eu. Tá bom. Oi, Débora. Débora, saudade. Ô, Lorival. Saudade, Débora. Um beijo. Um beijo para todo mundo. Estou esperando vocês de novo, hein? A gente está voltando já já, hein? Vamos marcar uma reunião aí já. Eu queria ouvir a Débora dizer para nós
É. Como foi essa bagunça na sua casa, Débora? Foi muito boa. Deu para distrair bastante. Não bagunçou demais, não, Débora? Não, nada. O povo aqui é organizado. O café da manhã a gente tinha de primeira todos os dias. Pergunta pro Roberval. Débora, eu estou chamando a minha esposa aqui para vocês conhecerem, e a Débora conhecer também, porque Oba! estou tentando Oba! convencê-la a ir no próximo. Venha! Entrar na farra. Eu tô aqui. Ó, e ela falou que só vinha. Oiê! bacana. Prazer! Olha a foto, o sorriso. É um, é dois, é. E ela só veio aqui que eu prometi dar um pouco de Vai, deixa amor. eu- cadê? Daniel Dantas mandou Olha! e quebraram 2 garrafas. Se alguém souber o contato Calma do aí. Daniel Dantas. É o filho do Belém. É o filho do Belém, Ivan. Ah, filho do Belém. É o filho do Belém. Balena é o filho do Belém. Não, Daniel Dantas. É o filho É? do Belém que é o dono da balena. É Talvez o filho Daniel do Belém. Dantas. Não, ele comprou em Guarulhos. Bom, enfim, já É uma mesmo? coisa. O quê? É mesmo? Olha, Então, coincidência, tá bom. porque balena é do filho do Belém. Como é que chama sua esposa, Sérgio? Cristina. Oi, Cristina. Cristina. Maria Seja Cristina, bem-vinda. como minha mãe falava. Maria A esposa Cristina. do Lorival não queria vir, com medo, é Parte povo da família chato, primeira. e veio. O povo é chato, sim, mas veio e tolerou. E a Yara gostou, Lorival? Adorou, né? E ela Vamos adorou. guardar um espaço para o casal, para os 2 casais. Então, Ah. Cristina, próxima vez, por favor. Ah, eu aproveito e estico lá em BH, que eu tenho um tio que mora lá. Ótimo. Mais um Já vem Vejam para uns 2 5 semanas. anos. Já vem para 2 semanas. Uma semana em BH, uma semana em Santa Rita. Né? E na Pelo ida amor. passa em Tamonte. Passa Pelo Itamonte. amor. É. Ô, gente, for pra- esses são os Pra fazer doces de lá, bastidores. eu vou lá sim. Os doces de lá eu vou querer. Esses são os bastidores que fazem a coisa funcionar. É verdade. Quem? Que faz o que funcionar? O bastidor. Faz tudo funcionar. Ah, os bastidores. Quem está por Bastidores. trás, é. Se não É fosse que recebe vocês, essa turma com milona aí toda. Essa turma com milona. é isso. Um beijão, então. Beijo pra vocês. Boa noite pra vocês. Prazer, Tchau, Débora. prazer. Tchau, Maria Prazer. Cristina. Débora, Prazer. Boa noite pra vocês. Prazer todos. Sei lá. Falei para ela que ela próxima ela tem que ir. Se não quiser Tem, ir, tem tudo mesmo. bem. Agora então que a gente vai esticar mais, é ter que ir mesmo. tem mesmo, tem mesmo. Fala, Henri, está de mãozinha levantada. Eu tinha levantado a mão, falando um pouco sobre divulgação, participação. Estava vendo a questão, né, do espírito, né, negócio da Casa Vovó. Eu não participei das palestras, vamos dizer assim, essas coisas todas aí, mas só de ter ouvido falar que teve palestra me chamou a atenção, né? Porque quando a gente tem encontro de família, a gente não tem palestra, né? A gente tem conversa. E pensando, né, até na dinâmica da coisa, talvez o lado do conteúdo, né, esse que seria a palestra, né? Poderia ser espalhado mais ao longo do tempo, né? E usar o espaço presencial não para conteúdo, né? Mas para a gente poder conversar sobre aquele conteúdo também. Então, Essa é a ideia. Mas essa é a ideia mesmo, Henri. Essa é a ideia, Henri. Os conteúdos já tem no Hack Inverno digitalmente e o próprio Hacktown tem conteúdo demais já, né? Sim, Então, a exato. nossa proposta é sempre a possibilidade de conversa. Quando chega lá é para conversar e não para ficar ouvindo. Isso. A gente já está atolado de coisa de tecnologia. A gente já sabe muito. Né? Nós sabemos. Vou falar assim. Vamos lá. A gente está no nível de conhecimento e de trocas que a gente já tem muito mais consciência do que está acontecendo que a grande parte das pessoas. Dentro de uma bolha. Dentro da bolha. Sim, Não, dentro da bolha Então, nossa. sim, Por sim, isso. sim, sim. O que eu acho legal do Hacktown é que o Hacktown ele traz gente de outras bolhas. Por isso que eu acho que também é importante aproveitar o Hacktown. Por isso que eu falei, fazer uma semana
fazer, veja bem, a ideia, nós vamos chegar lá, não sei se de novo eu estou quebrando a sequência. A Com ideia é o certeza, seguinte, Nogueira. tá, a Com ideia era o certeza. seguinte, o Hack Inverno era fazer durante um mês trocas, palestras, conversas de 1 hora e meia. E depois, a Casa da Vovó é o lugar de encontro de pessoas, né? E aí, o Hack Inverno, o Hacktown é o Hacktown. Nós não temos nada a ver com o Hacktown. O Hacktown é onde nós também vamos encontrar amigos, aprender palestras e tudo, porque eu acho que é importante estar no Hacktown também, tá? E quando eu propus a toda a terceira terça, era exatamente para isso, para não perder a energia do Hack Inverno. E agora, então, a gente, usando uma vez por mês, ao invés de conversa, nós vamos trazer um assunto. Então, a ideia da toda terça é fazer um assunto mesmo. Então, daqui a pouco a gente volta, mas a ideia é isso. Então, tem uma sequência. Um conteúdo concentrado durante o mês, de forma virtual, pré-Hacktown, um tempo de casa de vovó fisicamente junto com o Hacktown e algo cíclico mensal para que a gente não perca a energia, para que a gente está sempre conectado para dizer, olha, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E a gente pode evitar, como é que fala? Colocar dentro desse período reuniões de projetos de programação do que a gente vai fazer, fora da toda terça-feira, porque a toda terça-feira deveria ser exatamente, não esse papo aqui, que é a primeira vez, mas um papo de realmente de transbordar, de trazer assuntos. Parei. Entendeu? É por aí mesmo que tem que ser, gente. Como eu falo, é botar o que incomoda para fora. Isso incomoda não necessariamente é uma coisa ruim, mas é uma coisa que você quer botar para É fora. um incômodo mesmo, né? Eu falo que se não incomodar, é mais do mesmo, não muda nada. Então a gente tem que estar sempre se incomodando. Incomodou, transbordou, aí vamos transformar e vamos transcender. Está perfeita a troca, Carlos, maravilhoso. E olha, Lorival está tentando fazer o fechamento e depois a gente pode continuar conversando, mas. Então, Né? Eu só para fechar botei nossa a reunião gravação até aqui. 9h30, mas eu tenho direito até 30 horas seguidas, tá? Está disposto. Então, as principais dificuldades foram, primeiro, recuperar a senha do canal Renacidade no YouTube, que foi uma novela que envolveu eu, Alberti, o Calas, o Betan. Nós recuperamos a senha do canal, né? Excelente, parabéns. Um problema que nós enfrentamos é o problema ficou provado que um só host não funciona. Na Marinha, a gente costuma dizer que quem tem um não tem nenhum, né? Exatamente. É obrigado a ter um co-host, porque se a conexão do host cai, como aconteceu comigo 2 vezes no meu último painel, né? É um desespero, porque é o host que coloca, que comanda toda a troca ali de quem entra para falar, a apresentação que vai entrar. Então, é preciso, não é só de pessoal, é também de privilégio dado pela licença do software, né? Então, a gente tem que dar um jeito de. Nós usamos uma licença standard, inicialmente da Cris, depois eu consegui uma emprestada, mas a gente tem que partir para uma licença professional, que custa aí cerca de US$ 470 por ano, né? Para a gente ter a Lorival, possibilidade de mais um co-host. esse ponto aqui acho que é importante, porque aqui nós estamos falando de resolução de problemas. A plataforma que a Cris trouxe, como é que ela chama mesmo? Estou tentando lembrar. Como é que chama? Restream. Restream. A gente não precisa, e aí eu não estou me desfazendo de forma alguma do que a Cris nos trouxe, tá? De forma alguma. Eu estou tentando só pensar em soluções mais práticas. Eu acho que a gente precisa avaliar Me permita, a Cris sustentou 2 Hack Invernos seguidos. Então ela merece, só que a plataforma, eu concordo com você. Então, na verdade, eu diria o seguinte, a Cris... Não, eu tenho que agradecer, a gente tem que agradecer a Cris. Muito, muito. O que eu quis dizer é o seguinte, eu não sei se a ferramenta que ela trouxe, aparentemente por conhecer e tudo, talvez fosse a melhor mesmo, mas eu não sei se a acessibilidade, entendeu? Porque o Sérgio nos trouxe aqui essa assinatura do Zoom. O Courtney também ofereceu a assinatura do Zoom dele. Eu lembro que a gente chegou a pagar, a gente chegou a ter uma assinatura do Zoom nosso, não chegou?
no Renacidade? Ou é E a gente ou pagava, é no cada um CHB? contribuía Seis com um meses. valor para pagar. Hã? 6 meses. O Então, Carlos, para interação online, plataformas como o StreamYard, o Restream, realmente são mais apropriadas, porque o Zoom ele dá muita interação com quem está dentro da reunião, mas quem está acompanhando pelo YouTube ou em outras redes sociais, o Zoom não dá muita interatividade. Então, o bom do Restream, do legal. StreamYard, é que eles possibilitam essa interação direta que você enxerga ali tudo que está rolando lá no, E no quanto ela chat, né, custa, você falou? do YouTube. Oi? Quanto ela Stream, custa, você falou? StreamYard. A licença mais adequada para nós, né, que seria logo acima do Standard, foi o que eu quase comprei, só não comprei porque eu consegui uma emprestada uma licença Standard, é a Professional. A Professional custa cerca de US$ 470 por ano. Acho que 4 vezes 5, 20, R$ 2.000 Dois por mil ano. reais. Eu acho que se um grupo se cotizar e tiver necessidade, né, outras além do 10 que eu, pessoas, 10 10 pessoas pessoas pagam, já R$ 200 cada um paga. R$ 200 cada uma, né? E dá para usar em outros eventos, né, de cada um, Eu fazendo uma acho que essa, agenda lá compartilhada, para não claro, haver ela pode ser usada para sobreposição. outras coisas. Eu acho que Pode isso ser é outras uma coisas. alternativa, uma É uma solução. alternativa. É uma É, alternativa. Porque não é só questão de pessoal, de ter alguém para ficar na retaguarda. É questão também de ter um assento de co-host. Tem sim, mais. isso precisa. Ela E, precisa ter essa possibilidade. O Henry é, está falando alguma coisa. E a Cris é uma Pergunta. batalhadora, porque ela está com impedimentos pessoais, porque está com um filho pequeno, e a gente sabe que realmente é difícil, né? Ficar tantos dias ali à disposição, acompanhando o evento, é muito complicado, né? Muito complicado. Então, eu felizmente consegui com uma licença emprestada e acabou, eu tive que desmarcar vários compromissos à noite para poder estar ali. Exato, Mas exato. eu, se eu tivesse filho como prioridade, não faria isso, né? Então, eu acho que a A Cris per- cumpriu o papel bem dela de mãe, porque, né? a pergunta, Ela não tem estava mais com de disponibilidade, né? A prioridade dela é diferente e justa, né? Porque prioridade para o filho, né? Então, eu no lugar dela também daria prioridade Eu quero fazer só uma correção, tá? Quando eu falei da Cris, eu não falei a Cris pessoa. Não, não Eu sei, eu estou falei só a fazendo um ferramenta adendo que a lá. Cris É, é, nos propiciou, se uhum, era a melhor mesmo, né? E eu entendi perfeitamente que ela estava com filho, e a gente entendeu no primeiro dia é isso, né, verdade. Lorival? Entendi. É isso aí. A gente entendeu. No segundo dia, a gente já, eu e você já me ajudou e tudo, e a gente conseguiu fazer, né? Ainda naquele momento, ainda a Cris era quem gerenciava entradas e saídas, né? Porque É. ainda estava. Então, Eu e o Carlos, nós tentamos ajudar a Cris, mas o problema todo era a licença. Ela não podia ceder a senha por que era da razões. empresa dela, É porque exatamente. o software da empresa dela, né? Então, nós que somos é, evangelistas de cibersegurança, não vamos fazer o que a gente propõe os outros não fazerem, né? Exatamente, NDC exatamente. e tudo mais. Então, eu felizmente consegui uma licença emprestada, estava já a ponto de comprar uma para resolver o problema. O Henry levantou a mão, Henry? Isso Levantou. é uma pergunta que eu queria fazer. Tem mais de 100 pessoas acompanhando simultaneamente esses encontros? Não. Não. Não Então, tem. então, por que que não pode ser o Zoom e todo mundo dentro da sala? É, Porque é, aqui a gente quer fazer uma coisa mais profissional. A é, gente quer colocar no palco, dentro do Zoom, somente as 2 ou 3 pessoas que estão debatendo. E a ideia é de jogar para dentro do, do, Do YouTube. do YouTube, era exatamente para a gente forçar, não é que forçar, mas é colocar, não, vai ser no YouTube. Mas eu acho que o seu ponto é muito válido. Eu é. acho que os seus pontos, Henry, são extremamente válidos, porque você, como uma pessoa de fora, vendo, você vai nos questionar e vai nos fazer repensar. Então, continua nessa linha. Não, Eu vou só, peço desculpa, eu vou tirar a minha imagem, a minha bateria está acabando, enquanto isso eu vou ouvir vocês e eu vou buscar aqui o meu carregador. Mas pode continuar. não, tá bom. É só a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Porque o Zoom permite você ter vários modos de visualização. Se quer Isso, adaptar aqui aos palestrantes, você coloca os certo. palestrantes grandes ali dentro também na tela, né? E, sinceramente falando, pessoal, eu acho que você ter um painel cheio de pessoas e as pessoas falando não é menos profissional e me parece um pouco mais próximo do que nós queremos, que é uma troca e não, vou ser bem sincero, esse negócio de
transbordar, nós sabemos muito disso, daquilo, eu acho que não combina com o espírito da coisa. Eu acho que a gente está muito mais para ir para o ambiente para aprender mais com os outros, né? Mas E o Henry, aqui é a questão de abrangência de público, porque muitas pessoas não se sentem à vontade de entrar no ambiente do Zoom. Porque o YouTube ele dá uma certa distância, um certo anonimato até para aquelas participações silenciosas. E as pessoas, no meio da apresentação, têm um insight e resolvem colaborar. Aí coloca lá no chat alguma coisa. Se você não tiver um meio de jogar aquele insight na tela, essas ferramentas possibilitam muita interação, né, com o chat dessas plataformas, né, você perde muito. Então, questão de botar legendas, interação com a plateia, né? Atende, né, um grande número de pessoas que acompanham silenciosamente, né, sem necessariamente entrar numa sala de Zoom. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito reativa. Eu dificilmente participo de eventos que eu sou obrigado a entrar no Zoom para participar. A Eu menos, claro, que eu também. conheça a comunidade, né? Eu também, eu E, também. Eu não Ô, gosto de entrar no Zoom. então, eu Lorival, acho que isso dá uma abrangência de audiência. Fala, ô, Ivan. Lorival, não vamos perder as raízes. Alguns dizem, o Alberti não só diz como publica, o sucesso nosso, e vamos chamar aí Renacidade, Hack Inverno, o que for, é de análise estruturante. Ou seja, a cada problema, uma solução diferente. Uhum, Há um momento em que, e houve nos nossos 200 podcasts, momentos em que era um sozinho falando, mais nada. uhum. Eu até me penitencio até hoje, o dia que o Courtney marcou uma hora com eminências pardas e na hora falou: não, o Ivan fala sozinho, não pode nem perguntar, nem falar, ninguém falar nada. Pô, foi um tapa na cara, na minha cara. E eu tive que falar 60 minutos, está gravado aí nos registros. Para mim ficou uma droga, mas era o estilo lecture, que é da Universidade Americana. Já tivemos momento com a bailarina da cidade, a bailarina sem braços, eu digo a bailarina que tem asas, e que todo mundo entrava. E houve momentos que tinha 20 pessoas na tela. Então, Reine e Nogueira, e Lorival e Paula como moderadores. Vão haver momentos em que o palhaço aqui vai ter que ficar 60 minutos falando, nunca mais entro nessa. O Courtney me fez quatro podcasts, eu falando sozinho para ninguém. O Alberto incomodado, outras pessoas incomodadas e eu porque queríamos debater. E o Courtney colocou a regra, é lecture. E existe o debate com todo mundo participando. Eu até vou dizer que participei em podcasts, não sei se é esse o nome, na origem da internet, onde havia 2.000 pessoas. E das 2.000 pessoas, havia tecnologia para cada uma delas, se quisesse falar. Foi patrocinado pela Ambev, a maior distribuidora de bebida do mundo, a um custo de milhões. Então, nós não temos milhões, nós temos milhinhos. Vamos atender ao que o Suzuki fala, momentos de abertura e participação, e vamos atender o que às vezes tem que ser alguém falando ou discorrendo sobre uma tecnologia. A ferramenta tem que dar margem às duas possibilidades. É o que eu penso. Eu acho que agora, essa conversa nos mostra o seguinte, que a escolha da plataforma não é algo trivial. Então, talvez mereça um outro encontro, talvez entre eu, o Henry, o Nogueira, quem mais queira participar, só para a gente falar sobre prós e contras da plataforma e que caminho seguir antes da gente, acho que se for o Ivan decidido, matou, Lorival. contratar uma outra plataforma. Cada caso vai ser um caso, não é Verdade. plataforma Cada Aliás, única. caso é um caso. esse é o lema da minha empresa. Cada É, caso é um é um caso. caso. E o seu deve ser o melhor. Para Lorival, hoje, por como é que exemplo, o Zoom está estão aí? ideal, né? Mas talvez para uma transmissão de uma palestra, uma coisa assim,
o Zoom não seja mais adequado. Então, a pergunta básica é ter ou não ter uma segunda ferramenta para usar mais adequada quando precisar. Essa é a questão básica, né? Dorival, qual que é o Eu Mas isso posso vale dar uma uma outra ajuda conversa. nessa discussão aí. Uma ferramenta já tem. É, A uma hora já que tem. precisarem, a senha vai estar liberada, não tem problema nenhum. É. Agora, a transmissão ao vivo é interessante realmente, né? Para dentro do Zoom, essas coisas, quando a É. gente estiver O fazendo Hack Nogueira quer falar. Inverno, ou outra reunião qualquer que a gente ache interessante isso. Uhum. É um caso interessante de se pensar. Eu estava procurando aqui, que eu estava sem usar o Zoom há um tempão, eu trouxe ele de volta por conta do Hack Inverno, mas ele não, acho que ele continua sem transmitir direto para o YouTube. Eu tenho que subir para o YouTube depois. Não, transmite direto. Transmite Transmite direto. direto? É, isso aí eu Transmite, não estava transmite. sabendo ainda. Transmite A direto, super transmissão não é um fácil. problema. Né? O problema são recursos mesmo, de legenda, O trazer a interatividade, pergunta de lá, aquelas de coisas lá, é todas, né? isso. Aparece aí, você bota na tela o comentário da pessoa. Eu tenho que estudar isso aqui, que eu estava sem usar, e aí quando começou o problema lá, eu cheguei, ó, já comprei aqui a licença de 1 ano. O Sérgio, Nogueira vamos fez ouvir o uma Carlos pergunta para a gente não aqui. transformar reuniões numa reunião de discussão de plataforma, mas eu acho que vale a pena de depois marcar um outro encontro só para pensar sobre plataforma. Só queria hoje pontuar os problemas e depois a gente discute aí, abre tempo Perfeito. para discutir cada um. Não, Nogueira, por favor. era nessa linha, talvez um pouco atrás, dizer, Henry, eu acredito que os eventos que eu participei no Hack Inverno funcionaram todos eles como painéis. Não era uma lecture, não era uma pessoa falando durante 1 hora. Na verdade, né, Ivan, a gente e Lorival, a gente sempre trouxe, então, uma pessoa para fazer perguntas ou para fazer perguntas para outra pessoa. Então, você trazia uma pessoa, então, Lorival traz Henry. E Lorival apresenta o Henry, e Henry fala, Henry, você vai falar hoje sobre a IA dentro de um processo de certificação de alguma coisa. Eu uso isso aí. E essa pessoa tem normalmente 20 minutos, 30 minutos para fazer a sua exposição. Depois disso, ou talvez durante esse tempo, o panelista, o intermediador ali, como é que chama a gente? Perdi a Mediador. palavra. Mediador, desculpa. O mediador faz algumas perguntas, e por que você vai dessa forma, do outro? Provoca, e depois a gente vai para a conversa no final, perguntas e respostas. Então, na verdade, a ideia é sempre um debate. Então, quando eu falo da questão do transboard, na verdade, que a IA propôs, eu achei legal a palavra, é exatamente que você traga pessoas que elas possam transbordar o conhecimento que elas já adquiriram, ou por experiência própria, ou compartilhando com outras. Entendeu? Essa é a ideia. A ferramenta, eu acho que sim, nós temos que voltar agora para a questão de testar diferentes ferramentas. Nós temos tempo agora para chegar no próximo, né? Então a gente podemos testar diferentes ferramentas. E para completar, a ideia de transmitir direto para o YouTube é que a gente já faz o serviço de uma vez só. Não tem que gravar e não tem que subir depois, porque é um saco isso, né? Você precisa de volume, de espaço de armazenagem, tudo. Então a ideia é, cara, faz direto, entendeu? Então, eu acho que é isso. Essa a ideia. Podemos testar, vamos testar ferramentas, e eu acho que essa é o caminho para melhorar a nossa entrega. Só para concluir, a gente não ficar sem ceifado aí no nosso fluxo, né? Então, essa questão da licença é fundamental e é um assunto não trivial, né? Tivemos problema com o servidor da plataforma do Hack Inverno. A Cris preparou lá uma plataforma muito bonita, bem estruturada, com design bonito, mas ela teve problemas com o servidor e só com o Hack Inverno praticamente começado é que a plataforma foi para o ar. Então, isso foi um problema que a Cris já enfrentou lá, resolveu, mas ficou muito em cima da hora, né? Esse eu Agendamento de divulgação. desconheço. Eu desconheço isso que aconteceu, Lorival, aí. Esse assunto eu não Da plataforma dela. Mas aí não é plataforma da transmissão, é a plataforma de divulgação, né? E de armazenamento das informações dos palestrantes, que são duas plataformas. Na verdade, são três, né? A rede social, que está resolvida, ou é o YouTube, ou é o LinkedIn, ou o que quer que seja, né? A plataforma de estúdio e a plataforma de divulgação, né?
e depois de armazenamento do material, né? Essa plataforma que estou falando é a plataforma de cadastramento das palestras, de cadastramento dos palestrantes, da divulgação dos eventos. É essa que eu estou me referindo agora, essa plataforma do Hack Inverna que ficou prejudicada por conta de ter tido problema no servidor, né? No servidor físico. Tivemos problemas com agendamento e divulgação com antecedência do link de transmissão de estúdio, né? O ideal é que esses links já tenham sido pré-agendados, né? O link do estúdio, o link da transmissão. Houve dias que, na hora da transmissão, é que foi divulgado o link do estúdio ou mesmo o link da transmissão, principalmente na primeira e segunda semana. Então, essas coisas tem que agendar com antecedência para poder divulgar com antecedência, né? E isso é Lorival, uma das razões de a gente ter baixa audiência, né? Porque praticamente não teve divulgação prévia, né? Exatamente. E outra Lorival, dificuldade foi o compatibilizar agendas pessoais, é normais, né? Você O Ivan está compatibilizar. pedindo a palavra, pessoal. eu Ivan, não perdão, sei se o Ivan. meu chat Pois não, já. funcionando, eu mandei uma mensagem aí, aliás, duas, uma sobre a casa da vovó, mas parece que não foi transmitida. E a última, vamos voltar à pauta ou esgotamos? Falta só Eu mais um achei, itemzinho hoje para a foi gente dia fechar. de vingança. Foi É, metade da reunião foi organizada e a outra metade na maneira que nós sempre fizemos no Deixa que eu chuto. Para não terminarmos no Deixa que eu chuto, como é que você planeja a pauta, Lorival? olha, só para terminar, terminar, melhores para o próximo ano. Tem que pensar na qualidade de áudio, na teste de verificação prévia, nós tivemos alguns problemas. A Vanessa, a Bitar, por exemplo, teve problemas com o áudio dela. Então, a gente tem que ter tempo de verificar isso antes, né? Qualidade de conexão, agendamentos prévios do link para divulgação com antecedência, controle de tempo cada desses moderadores, buscar uniformizar uma padronização de identidade visual para cada hack inverno, adotar um script, roteiro padrão de condução das atividades online para cada bloco, né? O miolo está com o coordenador, está com o moderador, né? O mediador. Mas o início, o meio e o fim, esse esqueleto geral, a gente precisa dar uma padronizada, né? Melhorar a comunicação dos coordenadores de bloco durante o planejamento e execução, né? Nós praticamente só viemos a interagir efetivamente durante o Hack Inverno. Ampliar a base de colaboradores e parceiros para poder otimizar esse compartilhamento de tempo, competências, recursos, né? E, finalmente, para completar a nossa pauta, né? Está faltando agora uma consolidação. No canal Renacidade, praticamente os vídeos estão todos consolidados, a exceção da segunda palestra do terceiro bloco, que o casal fez pelo YouTube, gravou, e nós ainda não subimos lá para o canal do Renacidade. E a plataforma da Cris, que exatamente está nesse endereço aqui, né? A gente precisa atualizar e inserir todas as atividades realizadas lá para ficar um registro organizado de tudo que foi feito aí no Hack Inverno. E considerações finais, acho que das considerações nós fizemos ao longo aí da palestra. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Mas eu acho que nós chegamos bem aqui no final. Eu acho que a conclusão foi boa. Nós temos um conhecimento, nós temos a possibilidade de fazer muitas coisas interessantes. O projeto da casa da vovó é algo especial que a gente tem que chamar para falar, é um assunto específico. Nós temos a parte técnica, né? E nós temos a parte organizacional das terceiras terças. Bom, se ninguém, o Lorival ia falar, mas você me permite, Lorival? Bom, eu estou aqui num divisor de águas. Existe o passado, existe o futuro. O Carlos, o Sérgio se lembram que tudo isso que nós colocamos agora já foi discutido uma, duas, 10, 20 vezes. E, dentro até da brincadeira de hoje, da autocracia democrática, Lorival e Paula vão ser os únicos a rir, porque conhecem o termo. Na realidade, o Renacidade, que era uma democracia horizontal, onde o Sérgio, Carlos Nogueira foram dos
fundadores originais. Na realidade, ela se transformou numa autocracia a dois. Eu diria até um triunvirato, porque o professor Esteban pertencia, mas acabava que Alberto e eu que assumíamos, tínhamos que assumir tudo. Quando eu propus terceira terça, toda terceira terça, era que a gente continuasse nesses dias, uma vez ao mês, fazendo algo como nós fizemos no Hack Inverno. Então, seria uma continuação do Hack Inverno, tá? Terceira terça. Então, seria um momento de transbordar, de transformar, de transcender. A primeira reunião acabou sendo essa aqui, que foi uma reunião nossa de exercício dos nossos aprendizados. Eu vou propor instituir o subcírculo de coordenadores na cidade. Regra: são os coordenadores do Hack Inverno, aberto ou não a quem queira participar. Reunião semana que vem. Senão isso aqui morre. Mas pode ser que daqui 3 anos alguém pergunte a vocês como é que nasceu o TTT. Nasceu em cima do morro, numa segunda-feira. Numa segunda-feira. Não é? Então, Lorival, você como coordenador, o círculo de coordenadores, coordenador dessa reunião, ao círculo de coordenadores, semana que vem, que dia se reúnem? Não precisam responder agora. E vai aqui a opinião de especialista. Se não houver timing, morre. Daqui 1 mês já é tarde demais. É toda uma preparação para a próxima TTT, né? A ferramenta e dos São duas projetos. coisas. Acho que aqui nós estamos saindo com três coisas, 3 to-dos aqui, né? No mínimo. Vamos falar do básico. A questão de infra e tecnologia, né? O que a gente vai usar durante toda a terceira terça, né? Que é um prenúncio de como vão ser as nossas estruturas tecnológicas para usar durante o Hack Inverno. Então, nós temos uma questão tecnológica, organizacional. Nós temos uma segunda questão, que é realmente organizar toda a terça-feira, toda a terceira terça, né? Quem vai puxar o primeiro assunto, como vamos distribuir, vamos trazer esse assunto, depois trazer esse assunto. Então, tem outra questão, que é exatamente fazer acontecer a toda terça-feira, terceira terça. E o outro projeto que nós falamos aqui é realmente a ocupação da casa da vovó ano que vem. Né? Nem falamos de Hack Inverno, porque eu acho que o Hack Inverno ele vai ser uma consequência do que a gente aprender durante todas as terças-feiras. Nós vamos trazer isso. Né? Lorival, anote essa pauta. Eu acho excelente. Eu acho que são esses três principais pontos. Então, tem uma questão técnica a ser resolvida, que Lorival foi muito bom em poder capturar. Né? E não é só resolver, tudo o que eu preciso para um evento. Eu preciso organização, bastidores, eu preciso comunicação para trazer gente para esse evento, né? E preciso fazer o evento. Como ele é cíclico. Acrescenta mais algum tema? São 3. Eu já queria antecipar, por questões de casa da vovó, como é um assunto cheio de intrincados, eu já constituí e mantenho a Paula como a pessoa que sabe das coisas. Então, apenas sendo leal ao passado. Grau tem outras percepções, Cris teve projetos maravilhosos, mas já há 3 anos, Paula sabe 80% do que eu quero e pode, mesmo na minha ausência, dizer: claro que eu vou estar aqui sempre presente, espero, Isola, uns 20 anos só. Mas Paula já, pelo menos, né? comigo ou semigo,
Paula já sabe o que que eu quero e não se esqueçam, esse é um caminho espinhoso. Ou não, Paula? Olha, eu acho que ele foi um pouco espinhoso nesses 2 últimos anos, mas se a gente agregar, se a gente estiver fazendo junto, né, se a gente pensar no projeto juntos, eu acho que a gente pode passar um pouco ao largo desse espinho. Acho que o Nogueira trouxe um ponto interessante. Acho que o Hacktown é uma coisa. Uma coisa é a gente querer colocar a Casa da Vovó como um evento oficial dentro do Hacktown, mas a gente já viu que a gente não precisa disso, Não né? precisa. A gente Que se a provou que a gente não gente, precisa. que se a gente quiser, a gente faz o que a gente quiser. O Então, estratégico, Paulo, a meu ver, é a gente sincronizar o bloco presencial à semana do Hacktown. uhum, Aí, exatamente. se não for no inverno, chama de Hack Primavera. Então, Sim, sim, exatamente. acho Não, que acho que essa estratégia é sincronia isso. é importante, mas estou dizendo, durante o Hacktown, né, a gente não precisa ter a chancela do Hacktown para a gente acontecer. Acho que a Casa da Vovó acontece por si só. Eu vou sugerir, então, a gente fechar a gravação da avaliação, Fechou. agradecendo a todas as participações. E a gente Obrigada, continua aqui gente. Então, discutindo esses. aprovada E a a gente pauta continua discutindo proposta por esses. Nogueira. Nogueira vai escrever e mandar para Lorival. Próximos passos, é isso É aí. encerrar a Vai gravação, mas não compilar nossa o grupo. conversa aqui, que a gente pode continuar batendo um papo Estou aqui. Senão vai encerrando ficar a muito longa a gravação nesse gravação. momento, tá? Aí, perfeito.